Quinto ano. Página 180. Geografia. Atividade 1. Rios da cidade de São Paulo. Trilha de conhecimentos. Você sabia que, na cidade de São Paulo, há mais de 200 rios? Tem algum perto do lugar onde você mora? Você já passou por algum que chamou sua atenção? O que você viu à beira desse rio? Faça um desenho desse rio para depois compartilhar com os colegas de sua turma, sua professora ou seu professor assim que voltarmos às aulas presenciais. A cidade de São Paulo tem dois rios muito conhecidos, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Você já ouviu falar deles? Vamos conhecer um pouco mais sobre o Rio Tietê. O Rio Tietê nasce na cidade de Salesópolis, dentro do Parque Nascentes do Tietê. Ele passa por várias cidades, entre elas, a cidade de São Paulo, e deságua no Rio Paraná, depois de percorrer mais de 1.000 quilômetros. Quando chega à cidade de São Paulo, suas margens recebem uma via de muito acesso de veículos, a Marginal Tietê. Além disso, podemos perceber a quantidade de esgoto que o rio recebe e que polui suas águas. Quinto ano. Geografia. Página 181. Vamos praticar. A. Você acredita que o Rio Tietê, na cidade de São Paulo, sempre foi poluído? Escreva um pouco sobre sua opinião. B. Por que você acha que, nos dias de hoje, o Rio Tietê recebe o esgoto de parte da cidade? C. Na sua opinião, o que a poluição das águas dos rios pode causar? D. Qual seria uma solução para diminuir essa poluição? Talvez você tenha colocado, na questão B, que, nem sempre, o Rio Tietê foi poluído e é isso mesmo. Houve um tempo que, em nossa cidade, o rio era limpo, as pessoas nadavam, pescavam, navegavam nele. Observe a imagem abaixo. Descrição da imagem, fotografia desfocada em preto e branco, Clube de Regatas Tietê, início do século XX. Na diagonal, mulher com trajes de banho, caminha no deck de madeira sobre o rio, à sua frente pessoas em pé, dentro de um bote de madeira, no canto direito e atrás dela as margens no leito do rio. Ao fundo da fotografia a vegetação, outro deck de madeira e mastros. Fim da imagem. E, o que você vê nessa imagem? Você gostaria de viver uma situação como essa? Quinto ano. Geografia. Página 182. Atividade 2. Canalização dos rios da cidade de São Paulo. Trilha de conhecimentos. Você sabia que muitos rios da cidade passam por baixo de nossos pés? Sim. Na cidade de São Paulo, muitos rios, córregos foram canalizados. Isto quer dizer que eles sofreram um processo de encanamento e passam por baixo de ruas e avenidas. Leia um trecho da reportagem a seguir para saber um pouco sobre as consequências da canalização. Em que bairro você mora? Consequências da canalização. Uma das consequências geradas é justamente o que a técnica buscava solucionar: a poluição das águas. Muitos esgotos foram direcionados para os córregos, sujando a água e aumentando o mau cheiro, como pode ser visto no Rio Tietê, em São Paulo. A população começou a ocupar as margens dos rios que sobraram, construindo casas e lançando esgoto e lixo diretamente nas águas. A falta de saneamento nessas áreas só contribuiu para que a poluição tomasse maiores proporções. Outro grande impacto é a impermeabilidade do solo, já que a água não tem como ser absorvida e acabar correndo, encontrando muitas vezes bueiros e bocas de lobo entupidas com lixo, fazendo com que as chuvas não tenham por onde escorrer e acabem tomando conta das áreas mais baixas das cidades. O ponto crucial é que, ao canalizar um rio, ele ganha mais volume e velocidade quando as chuvas se intensificam, agindo com maior violência e transformando-se em uma força difícil de ser contida, mas que está apenas seguindo seu caminho natural. Disponível em https://mobilidade.estadão.com.br/cidades, optaram, seus, rios, acesso em 3 de junho de 2020. Vamos praticar. A. De acordo com o texto, quais os impactos causados pela canalização?
Quinto ano. Geografia. Página 183. B. Para você. Porque há rios canalizados na cidade de São Paulo e em tantas outras do mundo. C. Agora leia outro trecho dessa mesma reportagem e descubra mais informações sobre o processo de canalização de rios. Porque as cidades optaram por canalizar seus rios. Na tentativa de trazer mais mobilidade e espaço para os carros trafegarem, cidades do mundo inteiro canalizaram e soterraram seus rios. As cidades cresceram absurdamente no século passado e o processo de urbanização foi inevitável. Com o ser humano avançando sobre a natureza, ela foi suprimida e passou a ser aparentemente apenas um pano de fundo, como uma paisagem secundária. Nessa relação, a necessidade de espaço e mobilidade fez com que os rios fossem canalizados para melhor acomodarem pessoas e automóveis. Contudo, a natureza acaba sempre cobrando seu preço, que vem, na maioria das vezes, na forma de enchentes, causando prejuízos e atingindo a população mais frágil. Para aprofundar conhecimentos, quer saber mais sobre canalização de rios e córregos da cidade? Acesse https://mobilidade-por-que-canalizar, seus, rios e leia a reportagem completa. Atividade 3, as paisagens da cidade de São Paulo ontem e hoje. Trilha de conhecimentos. Você já ouviu falar ou conhece um lugar na cidade de São Paulo que hoje é chamado Pátio do Colégio? Foi nesse lugar que a cidade foi fundada, oficialmente, em 25 de janeiro de 1554. Hoje a cidade tem 466 anos. Quinto ano. Geografia. Página 184. A seguir você vê uma pintura de Benedito Calixto que representa o pátio do colégio entre o final do século XIX e início do século XX. Antigo pátio do colégio. Descrição da imagem. Óleo sobre tela. Antigo pátio do colégio, de Benedito Calixto, evidencia céu com cores azul e cinza, nuvens brancas, chão de terra com nuance amarela, marrom e verde, palmeira verde de tronco alongado do lado esquerdo, duas palmeiras verdes em perspectiva menor ao centro, ao fundo construção arquitetônica amarela e telhado de barro vermelho. As janelas se alinham paralelamente embaixo e em cima ao longo de toda sua extensão, terminando numa torre alta com uma cruz no topo, juntando-se a uma igreja do lado direito. Há uma sombra projetada na metade direita da construção. Pessoas em perspectiva pequena estão próximas à porta de entrada da igreja e, do lado direito da foto, aparece a metade de uma construção de cor verde e telhado de barro vermelho. Fim da imagem. Adaptado de https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/urbanismo/dados sublinhados cidade/demografia/IN/D/E/X.PHP. Interrogação, sinal de igual. 260265. Vamos praticar. A. Descreva como é a paisagem representada na pintura. Atente-se às construções, à vegetação, ao solo, às pessoas e o que mais considerar importante. Agora veja esta imagem, dos dias de hoje, do pátio do colégio. Descrição da imagem, fotografia colorida, evidencia céu azul, igreja branca com cruz no topo em cima da porta de entrada, ao lado direito, uma torre alta com uma cruz no topo, e um prolongamento da construção em que há portas e janelas azuis. Há uma árvore do lado direito e edifícios altos ao fundo. À frente da igreja há um amplo espaço com piso de pedras portuguesas e granito, uma pessoa caminha sobre este piso, 7 pequenas estacas de ferro na lateral esquerda do piso e poste de iluminação. Fim da imagem. B. O que você vê na fotografia em relação à paisagem? Atente-se para a vegetação, o solo, as construções. Quinto ano. Geografia. Página 185. C. Como são as construções?
Do que são feitas? D. Quais as diferenças entre a fotografia e a pintura de Benedito Calixto? E, para você, como foi observar uma região em tempos diferentes? Quais foram suas sensações, impressões, sentimentos? O que pôde perceber? F. Agora é sua vez de ser artista. Consegue imaginar como era essa região no século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil? Faça um desenho que, para você, represente essa época. Quinto ano, Geografia, página 186. Atividade 4, Esporte daqui. Trilha de conhecimentos. Você sabia que na cidade de São Paulo há terras indígenas? Sim. Uma delas fica na zona oeste da cidade, a terra indígena Tenondé-Porã. A aldeia indígena Tenondé-Porã está localizada em Parelheiros, zona sul de São Paulo, em um território de 26 hectares, demarcado como reserva indígena na década de 1980. Com mais de 100 famílias e aproximadamente 900 pessoas, a maioria na aldeia são crianças de 0 a 6 anos. Texto disponível em https://www.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/governo/gt/d e sublinhado Parelheiros/album sublinhado d e sublinhado fotos/interrogação p sinal de igual 175730. Acesso em 2 de junho de 2020. Abaixo está uma imagem de Tenondé-Porã. Descrição da imagem: fotografia colorida, mostra céu azul com nuvens brancas. No canto esquerdo superior aparece parte das folhas de uma palmeira voltadas para baixo. O tronco da palmeira fica evidente atravessando a fotografia de cima para baixo do lado direito. Ao centro, casa com paredes de madeira e telhado de palha seca. Acima dele fica visível os telhados de outras casas, cercadas por árvores altas e outras vegetações que aparecem ao fundo e dos lados esquerdo e direito, gramado verde no chão e caminho de terra marrom que segue até o centro da casa de madeira. Fim da imagem. De acordo com dados públicos de 2010, a população indígena do município todo chega a quase 13 mil habitantes. Você sabia que a cultura indígena está presente em nosso dia a dia? Sim. Usamos palavras, alimentos, artesanatos e muito mais. Vejam só, em nossa cidade temos alguns lugares que têm nomes indígenas: Tietê, Anhangabaú, Butantã. Além disso, alimentos como mandioca, milho, amendoim, são heranças da cultura indígena, assim como dormir em redes. Vamos praticar. Agora que você viu um pouco do quanto a cultura indígena está presente em nossas vidas, responda às perguntas que seguem. Quinto ano, Geografia, página 187. A. Converse com seus familiares, pergunte se eles conhecem outras palavras indígenas e anote-as nas linhas abaixo. Você também pode pesquisar em livros e na internet. B. De quais maneiras você e sua família consomem os alimentos que aparecem no texto, a mandioca, o milho e o amendoim. C. Qual foi a informação que mais chamou sua atenção no texto acima? D. A imagem da aldeia Tenondé-Porã é do jeito que você imaginava que fossem todas as aldeias? Faça uma ilustração de como você imaginava. Para aprofundar conhecimentos. Se quiser conhecer um pouco mais sobre o pátio do colégio, acesse https://www.pateudocolégio.com.br/. E, depois, quando voltar à rotina, quem sabe você não vai visitar o local pessoalmente. Fica pertinho da estação Sé do metrô. Quinto ano, Geografia, página 188. Atividade 5, Lutas daqui. Trilha de conhecimentos. Capoeira. Uma das principais manifestações brasileiras que tem sua origem ligada à presença negra no Brasil é a capoeira, praticada inicialmente nas regiões portuárias do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco e de São Luís do Maranhão. Forma de resistência dos negros à escravidão,
A capoeira é um fenômeno tipicamente urbano que marcou a cultura popular das principais cidades brasileiras nos séculos XVIII e XIX, embora alguns autores insistam em ressaltar a sua prática nas senzalas das fazendas, ou mesmo atribuir sua origem à fuga dos negros dos engenhos de açúcar e à formação de quilombos. A palavra capoeira tem origem no termo tupi, copoeira, que significa terreno descampado, como as áreas em que a capoeira era praticada inicialmente por homens negros e pardos, escravos forros ou livres, de camadas sociais mais baixas. A capoeira foi duramente reprimida pelas forças policiais ao longo de todo o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial e posteriormente primeira capital da República. Texto: Munanga, Cabengele, Gomes, Nilma Lino. Para entender o negro no Brasil de hoje, histórias, realidades, problemas e caminhos. Coleção Viver e Aprender. São Paulo, Global, Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação, 2004, páginas 114 e 115. Vamos praticar. O trecho que você leu afirma que a capoeira foi duramente reprimida pelas forças policiais no século XIX e início do século XX. Em sua opinião, por que acontecia essa repressão? B. De acordo com o texto, o que é a capoeira? Quinto ano. Geografia. Página 189. Onde iniciou sua prática? Qual a origem de seu nome e o significado dele? C. Observe as imagens. Elas foram tiradas em momentos em que as pessoas jogavam capoeira. Descrição da imagem: 3 fotografias coloridas, da esquerda para a direita. Fotografia 1. 2 meninos negros e um branco. No canto superior esquerdo fica visível parte do rosto e tronco do primeiro menino. Eles estão enfileirados um ao lado do outro, vestindo camisetas brancas com desenhos de formas geométricas nas cores azul claro, laranja e amarelo, com colar havaiano no pescoço, feito de flores de plástico amarelas, cor de rosa, verde claro e branco, braço esquerdo alinhado ao corpo, antebraço na diagonal voltado para cima segurando o pandeiro com a mão. Ao fundo aparece parte de outros 3 garotos vestindo camisetas iguais aos da fileira da frente, um deles com short azul e outro de calça jeans tocando tambor. Fotografia 2, menino branco, com cabelos castanhos, vestindo camiseta de manga longa listrada de branco e cor de rosa, segurando um berimbau na mão esquerda e vareta de madeira na direita. Do seu lado esquerdo homem negro, parte da cabeça coberta com tecido preto e cabelo rastafari, vestindo camiseta preta de manga longa e desenho branco na altura do peito, braço direito alinhado ao corpo, antebraço erguido na diagonal e palma da mão voltada para baixo onde há um tambor. Do lado esquerdo fica evidente parte de uma pessoa branca em pé, vestindo camiseta e calça preta, com antebraço direito na diagonal à frente de seu corpo. Ao fundo 2 pilastras brancas e área desfocada. Fotografia 3, ao centro mulher negra, cabelos pretos, vestindo camiseta sem mangas, calça branca. Ela está de costas, braços direito aberto na diagonal e o esquerdo flexionado com o antebraço à frente do corpo, pernas abertas, joelho esquerdo levemente flexionado. À sua esquerda, homem negro, vestindo camiseta e calça branca. Cordão verde pendurado sobre a perna direita. Ele está apoiado com a mão e pé direitos no chão, braço esquerdo flexionado próximo ao corpo e perna esquerda levantada na diagonal. Ao fundo pessoas assistindo à apresentação e vegetação. Fim da imagem. D. Qual das imagens mais chamou sua atenção? Por quê? E. Você já participou de um momento como esse? Se sim, escreva como foi. Se não, escreva se gostaria de participar e o porquê. Depois, quando as aulas retornarem, compartilhe com sua turma. Quinto ano. Geografia. Página 190. Atividade 6. Quem não se comunica, se trumbica. Trilha de conhecimentos. Você já ouviu a frase quem não se comunica, se trumbica? Essa frase ficou conhecida por meio de uma figura muito conhecida da televisão do século passado, Chacrinha.
Converse com seus familiares, eles devem conhecer um pouco desse personagem. Mas o que será que a frase quer dizer? Ela quer dizer que a comunicação é muito importante. Falar, escrever de maneiras que a outra pessoa nos entenda é fundamental. Podemos nos comunicar por diferentes maneiras: ligações de telefone, rádio, televisão, mensagens de texto, mensagens de áudio, e-mails e tantas outras. Mas será que sempre foi assim? Veja as imagens. Descrição da imagem: da esquerda para a direita, 3 fotografias coloridas. Fotografia 1, mostra envelopes, com selo e papel com escrita em tinta azul sobre a mesa marrom. No canto inferior direito, caneta preta com faixa e acionador dourados e, no canto superior direito, aparece parte de uma moldura dourada. Abaixo escrito carta. Fotografia 2, evidencia telégrafo, com peças de metal e base de madeira, sobre uma mesa marrom com pintura descascada. Abaixo escrito telégrafo. Fotografia 3, telefone antigo de cores dourado e preto sobre fundo branco. Abaixo escrito telefone. Fim da imagem. Antigamente, quando uma pessoa queria saber notícias de outra, que morava longe, demorava muito tempo, pois as notícias chegavam somente por cartas. Isso quando as cartas passaram a existir. Com o passar do tempo, foram sendo criados outros meios de comunicação. O telégrafo e o telefone são 2 exemplos, mas eles foram inventados em tempos diferentes. Alguns meios de comunicação não são mais usados e talvez você nem tenha ouvido falar. Outros estão presentes em nosso dia a dia, mas, muitas vezes, não prestamos atenção. Vamos ver quais os meios de comunicação que você conhece. Vamos praticar. Veja alguns meios de comunicação e marque um X aqueles que você faz uso. 1. Rádio. 2. Telégrafo. 3. Televisão. 4. Fax. 5. Computador. 6. Celular. 5º ano. Geografia. Página 191. B. Quais meios de comunicação acima você nunca viu? Converse com seus familiares, pesquise na internet sobre eles e, nas linhas abaixo, escreva o nome deles e para que servem ou serviam. C. Para você, quais são as principais diferenças entre uma mensagem de texto e uma carta? D. Converse com sua família sobre a maneira que se comunicavam com outras pessoas quando tinham a sua idade ou como viam outras pessoas comunicando-se. Depois escreva o que você notou de diferente nas maneiras que eram mais usadas antes e as que são mais usadas hoje. Leve em conta o tempo de envio das informações, das notícias, os aparelhos usados, o valor desse uso, dos aparelhos. Era mais caro ou mais barato? Muitas pessoas usavam? Por quê? 5º ano. Geografia. Página 192. Página com linhas para anotações.